Boa noite! Que alegria! Começando a primeira maratona de negociação! Juliane, Isa, Ronald, muito bem-vindos! Muito boa noite, que alegria contar com a presença de vocês! Estou muito feliz, imensamente feliz. Xanda, Elcia, Gustavo, meu convidado, José Augusto Vanderlei. Que alegria contar com vocês, com a presença de vocês, iniciando essa maratona de negociação. A gente negocia o tempo todo, desde que nós nascemos. Em qualquer tipo de relacionamento, negociação está sempre presente, do início ao fim do dia, do início ao fim da vida. Tem alguns estudos que mostram que a gente negocia 80% do tempo. Eu acho que é porque os outros 20% a gente deve estar dormindo. Então, não adianta você querer fugir do tema negociação. Não adianta você dizer eu não gosto de negociar, eu não sei negociar, porque negociação faz parte de todas as interações pessoais e profissionais. Vai dando o seu coraçãozinho, vai dando o seu like, encaminhe o aviãozinho para convidar mais pessoas para assistirem a primeira live desta semana. Então, para que todos aprendam sobre o tema negociação. Vamos lá, vamos convidar as pessoas. Eu já vou chamar o meu querido convidado, José Augusto Vanderlei. Esqueci, pessoal, tô sem fone. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ai, espero que o áudio esteja bom. Paulo, Manuela, espero que estejam tudo bem com essa noite fria no Rio Grande do Sul. Márcio Palermo, encaminhe aí. Márcia Tolotti, chamem as pessoas, chamem seus amigos para que possam então iniciar esta maratona de negociação trazendo um conteúdo muito qualificado. Eu sou Simone Simon, sou especialista em negociação por Harvard e autora do livro Faça Ser Fácil, negocie e obtenha resultados extraordinários na vida, na carreira e nos negócios. Obrigada, Elcia, me dizendo que o áudio está excelente. Muito obrigada, porque acabei deixando o meu fone em algum lugar. Elizabeth, muito bem-vindos, mundo, a escola do meu filho. E eu vou já, então, para começar esta live, para iniciar a nossa semana maravilhosa, para iniciar, abrir os trabalhos da primeira maratona de negociação, eu já vou convidar o convidado de hoje. Lembrando que todos os dias nesta semana terão lives, todas com esse tema de fundo, que é a negociação, e cada um dos profissionais trazendo a sua abordagem pessoal e trazendo um conteúdo que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para a sua vida. E amanhã eu recebo Newton Rodrigues Lima, na quarta Breno Paquelê, na quinta-feira, Glauco Cavalcante, e na sexta-feira, eu, esta pessoa que vos fala, eu comigo mesma, falando de negociação relacional, que é o tema do meu livro, e trazendo de uma maneira um pouco mais aprofundada do que eu tenho certeza que todos os outros convidados também vão falar, mas eu vou também trazer assuntos relacionados ao papel da mulher nas negociações, os estilos de negociação das mulheres, se são diferentes dos homens. Então, segunda a sexta-feira, 19 horas, conto com a sua presença, professor Gustavo Reis, e já vou chamar José Augusto Vanderlei. Deixa eu achar aqui. Professor, tá me vendo aqui?
Pode me mandar a solicitação. Eu acho que eu não, né? Onde que eu estou aqui? Deixa eu ver. De quem sabe faz ao vivo, né? Mas às vezes essa tecnologia eu ainda me perco um pouco. Professor José Augusto Vanderlei deve estar conectando. Larissa, Flávia, Iva, Confraria do Batom, que eu tenho grande orgulho de ser embaixadora e é uma honra, uma confraria de empreendedorismo feminino que transforma a vida de muitas pessoas. Miriam, Sara, querida, minha prima. Abraço de Salvador, muito obrigada. Outro abraço do frio do Rio Grande do Sul, Larissa. Estou aqui aguardando a conexão de José Augusto Vanderlei. Já deve estar conectando. Edu, Sinara, que alegria, que honra contar com vocês. Mandem seus coraçõezinhos, mandem ali no aviãozinho para outras pessoas que possam assistir a essa live também. Deixa eu chamar de novo aqui o professor, eu vi que ele já entrou. Eu me perco aqui, onde é que a gente tem que chamar? Professor José Augusto, estou esperando por você. Qualquer coisa, se não der agora, peça para participar, por favor. Mas aconteceu uma coisa, Simone. Oi, estou te ouvindo. Está me ouvindo? A minha imagem ficou congelada. Então, nós teremos que fazer... Eu vou tentar de novo, porque a minha imagem está congelada. Eu vou cancelar o que eu tenho aqui e você me pede para entrar? Não, você entra de novo, senão eu vou ter que fazer com imagem congelada. Você está me ouvindo minha voz? Eu estou ouvindo. Tá, então se não der, se por acaso houver algum problema, eu vou fazer com a imagem congelada, não tem problema, tá bom? A Sara está dizendo que a minha imagem não está nítida. Pois é, tem alguma coisa aí que a gente vai ter que ver para aqui resolver. Então vamos começar do zero? Começamos, pois, do zero. Fechamos tudo e iniciamos novamente? Isso? Sara, melhorou a imagem? Pessoal, melhorou a imagem? Pronto. Agora, a tua imagem não está das melhores possíveis. Mas você continua linda assim mesmo, sem problema. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui se, de repente... Deixa eu diminuir aqui essa luz desse ring light. Melhorou de alguma forma? Sabe que antes estava melhor, estava boa. Agora, de repente, melhora e de repente piora. Coisa interessante. Muito interessante. De repente fica ótimo, de repente fica ruim. Ai, que pena. Tem algum... Sinara dizendo que agora sim, o meu áudio está ok? E vê se o meu também está ok. Faz o teste do meu áudio. Tá bom o meu áudio? Para mim está ótimo. Então vamos ao que importa, né? Vamos, né, fazendo isso, a nossa live, né, com esses problemas tecnológicos que são inevitáveis, é a chamada lei de Murphy, que acontece em tudo na negociação, né? Então, vamos lá. Né? E faz parte a gente buscar essas soluções de conflitos da melhor maneira possível. Se acontece na negociação, acontece na tecnologia, faz parte. Mas vamos que vamos. Professor José Augusto Vanderlei, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sei lhe chamar por nenhum nome. Eu não sei se eu te chamo de José, eu não sei se eu chamo de Augusto, eu não sei se eu chamo de Vanderlei, eu não sei se eu chamo de professor, eu só sei de uma coisa, que a única forma que eu consigo pensar em chamar o senhor é de mestre. É a única forma que eu posso me referir ao senhor.
Mas pode me chamar de José. Estamos numa live, numa coisa informal, não é verdade? Pode me chamar de José Augusto mesmo, não é verdade? Me chame de José Augusto, né? E Tá aí vamos bom. ver o feedback, se está tudo ok, se está precisando de alguma correção, de algum desvio, né? Então vamos nós, vamos em frente, vamos ao que importa, vamos ao conteúdo da nossa live, não é verdade? Eu acabei no início até falando muito pouco, mas também vou deixar o senhor se apresentar. Mas José Augusto Vanderlei é um dos grandes nomes da negociação no Brasil, talvez o mais antigo, autor do livro Negociação Total, que já está na 25ª edição. Foi lançado em 98 pela editora Gente, a mesma editora que eu faço parte. E o professor José Augusto escreve centenas de artigos, dá treinamento, faz videoaula. É uma pessoa que está no meio da tecnologia há muito mais tempo do que eu, mas nos conta um pouco como foi que surgiu negociação na tua vida e um pouquinho da tua experiência para a gente, por favor. Ótimo, vamos começar do começo então, né? Então, eu tenho notória especialização em negociação. Mas eu comecei de uma forma meio heterodoxa. Eu comecei quando eu fui para os Estados Unidos, para Nova York, e eu fiz algumas disciplinas de comportamento organizacional. E lá eu tive um professor fora de série, o James Clemens. James Clemens é algo deslumbrante, né? Com ele eu aprendi, então, dinâmica de grupo e comunicação. E ele me mostrou algo muito importante, como Kurt Lewin e outras coisas do gênero. Então, foi realmente espetacular as aulas do meu amigo, do James Clemens. Ele é fora de série, né? E eu comecei, então, a dar aulas. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a treinar exatamente com... Tá me ouvindo bem? O som tá legal? Pessoal, nos retornem, por favor. Para mim, o áudio está ótimo. Tá. Retornem Então é se a sempre nossa bom. imagem e o som está bom para a gente, por favor. Mas eu estou lhe ouvindo bem, professor. Tá Estão me ouvindo dizendo que bem? sim. Ótimo. Obrigada. Então vamos lá, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, né, eu comecei a trabalhar primeiro com desenvolvimento de equipe. Desenvolvimento de equipe é uma competência completa. E eu procurei também ver quem é que fazia bem no Brasil. Então, eu vi a Fela Moscovitch, fui fazer treinamento com Fela Moscovitch, Norma Jatobá e outras pessoas assim. Então, eu comecei exatamente com desenvolvimento de equipe. E aí começaram a surgir as oportunidades de fazer negociação. Opa, então vamos, já que surgiu a oportunidade, por que não? Né? E eu comecei então a trabalhar exatamente com isso. E aí, né, apareceram então negociação, e eu comecei a estudar sobre o assunto. Então vamos estudar sobre o assunto negociação. E a minha abordagem é holística. Eu sei, eu primeiro parto do todo, compreendo o todo, e depois vou partir para coisas específicas. Então, eu estudei as várias escolas de negociação, Harvard, Wharton, a escola, né, europeia, Gavin Kennedy, uma porção de gente. E aí comecei com o projeto Harvard de negociação. E quando eu comecei com o projeto Harvard de negociação, qual não foi a minha surpresa? Que tudo que tinha no projeto Harvard de negociação tinha nos treinamentos que eu tinha feito de desenvolvimento de equipe. Então, desenvolvimento de equipe é a minha competência básica, mas a partir de desenvolvimento de equipe, eu também passei para programação neurolinguística. Então, qual é a minha forma toda? É desenvolvimento de equipe, que eu tive esse professor James Clemens, e programação neurolinguística, que eu tive, né, a minha escola, a minha fonte principal é o Tony Robbins. Tony Robbins, para mim, é um gênio, é espetacular, né? E o Tony Robbins, o que ele tem de vantagem? O Tony Robbins não tem curso superior, não tem curso universitário, logo ele tem que ser bom, não tem conversa, ele tem que estar focado em resultados. Então, toda a minha base de negociação, de tudo mais, né, é agora James Clemens, dinâmica de grupo, Tony Robbins e, é claro, as várias escolas de negociação e várias formas, porque negociação, você tem negociação em compra, tem negociação em venda, tem negociação gerencial, tem negociação para resolver conflito, tem tudo quanto é forma de negociação. Então, eu comecei a estudar as várias formas, por vendas, por exemplo, né? Estudei Frank Bettiger, e tem inúmeras pessoas. Então, você tem que ter uma visão global. Então, a minha visão de negociação é holística, é global, né? E compreende essas várias fontes.
E, em função disso, é que eu escrevi meu livro Negociação Total. Meu livro Negociação Total tem programação neurolinguística, tem desenvolvimento de equipe, né? É um livro que está na 25ª edição, tem tido uma aceitação muito grande e saiu até no site da Exame como sendo um dos 10 melhores livros de negociação, sendo o único livro de autor brasileiro. O resto é Harvard ou coisa parecida. Negociação Total é o único livro de autor brasileiro. E, mais ainda, né? Para que eu pudesse... Hoje em dia nós estamos na época do simplicidade, seja simples e seja rápido. Então eu fiz 2 videoaulas. Uma videoaula chama-se Excelência em Negociação e outra Como Desenvolver o Seu Poder Pessoal. Né? Então passamos também não só para os treinamentos, e agora temos que fazer treinamentos vivenciais. Né? Tem que usar treinamentos vivenciais, melhor dizendo, virtuais. Temos que trabalhar com treinamentos virtuais. E é isso que eu faço agora. Treinamentos virtuais. E, nossa, na tua fala eu já tirei assim 10 questões que eu não posso me esquecer ao longo da conversa, até porque eu sei que na próxima pergunta, na próxima resposta tua, eu já vou ter mais 10 coisas na cabeça. E mandem a sua pergunta, que eu também quero que a gente possa contribuir com as dúvidas práticas que as pessoas têm. Como eu disse no início, mesmo que você ache que você não saiba negociar, ou mesmo que você ache que você saiba negociar muito bem, não tem como fugir dessa competência que é fundamental para a vida, para os negócios, para os relacionamentos. Eu digo, se você quer ter sucesso e ser feliz, você precisa inevitavelmente negociar. Mas eu queria te fazer uma pergunta agora, antes de avançar. Qual foram... Breno Paquelê, meu convidado da quarta-feira, entrou aqui também. Eu queria te perguntar o seguinte, José. De nós todos que estamos nesta maratona de negociação, e você sabe muito bem que são pouquíssimos profissionais no Brasil que efetivamente são especialistas no assunto, tem a pessoa de vendas, enfim, mas que efetivamente estude negociação, são poucos profissionais. E tu é o mais antigo deles, com o teu primeiro livro tendo sido lançado em 98. Então, eu queria que tu nos dissesse, numa linha do tempo, qual foi a evolução da negociação? Qual foi a evolução dos conceitos, da prática? Hoje a gente ainda fala muito em negociação cooperativa. Isso existe? Isso não existe? Como que era antigamente? O que mudou? Que tu trouxesse um pouco desse cenário de 98 até os nossos dias. Então, nós podemos dizer o seguinte. Tem antes do projeto Harvard e depois do projeto Harvard. Antes falava muitas coisas, mas era muita barganha. E aí você viu o Chester Carrasco, era muita barganha. Não que barganha seja uma forma inadequada, né? Tem situações que é barganha, mas tem situações do projeto Harvard de negociação. Então, o projeto Harvard de negociação, ele trabalha, como eu disse, com aspectos de dinâmica de grupo, com comunicação, processo decisório e solução de problema. Então, se você, para entender o projeto Harvard profundamente, você tem que ser fera em comunicação, tem que entender muito, não é? De processo decisório e solução de problemas, que é a base do projeto Harvard de negociação. Então, o projeto Harvard foi uma ruptura. E a partir do momento que você compreende, né, esses 2 atributos principais do projeto Harvard, você pode expandir para N coisas. Então, ou seja, é solução de problema e barganha. E tem alguns tipos de barganha. Então, você tem que entender, negociação é uma competência ampla, tem tudo que você quiser e bem entender, tem negociação. Você pode fazer negociação para fazer joint venture, você pode fazer negociação para resolver conflito. Negociação é uma competência de uma amplitude impressionante. E agora, o que é importante é o seguinte, quem sabe o que leva ao sucesso numa negociação, sabe o que leva ao sucesso em tudo na vida. Porque negociação, né, pelo menos a maneira como eu enfoco, é baseada nos princípios universais do sucesso. E que são princípios universais do sucesso? Eu, para fazer o livro de negociação, eu tive sucesso. Né? Eu fui ver desde os primórdios da humanidade, fui recorrer a Emil, né? E por aí outras pessoas mais. Então, tem muita coisa importante de negociação. Negociação é uma das competências mais completas.
né? E é preciso começar definindo o que é uma negociação. Esse é o ponto de partida. Mas, afinal de contas, o que é essa tal de negociação, não é verdade? Eu tenho uma definição. Eu estudei muitas definições de negociação, né? E eu cunhei uma. Qual é a minha definição de negociação? Negociação é o processo de alcançar objetivos através de um acordo. Sempre que você tem um objetivo e só pode alcançar esse objetivo através de um acordo, de um pacto, de uma combinação, você vai ter que negociar. Então, negociação é fundamental. Você tem um objetivo. Logo, a primeira coisa é saber traçar objetivos, né? Segundo, né, é acordo. Terceiro, processo. 3 palavras-chave: objetivo, acordo, processo, né? Agora, eu estou sentindo uma ressonância de som. Você está sentindo uma vibração de som ou não, o som está legal? Eu não estou ouvindo. Você não está me ouvindo? Ah, não está vindo a ressonância? Eu estou te ouvindo, eu não estou ouvindo ressonância de som. Ah, então tá ótimo. Então tudo bem, eu fico mais tranquilo. Pessoal em casa, vocês estão com algum desvio do som? Como está o áudio? Nos confirmem, por gentileza. Estão dizendo que está bom o som, que está normal. Ótimo. Então ficamos tranquilos, né? Então isso é ótimo, né? Ótimo. Então, a negociação tem 3 palavras fundamentais. Número 1, objetivo. Tudo começa com a boa formulação de objetivo, né? Então, e tem 3 tipos de objetivo. Número 1, objetivo acomodado. Quem espera pouco. Não adianta negociar bem se você tem objetivo acomodado. Outra coisa é objetivo alucinado. Tem gente que tem objetivo estratosférico, que é inalcançável. Então, o verdadeiro objetivo é desafiante e possível. Então, formule bem objetivos, que é o ponto de partida, né? Depois, então, que você formulou o objetivo, aí vem a pergunta: eu posso alcançar esse objetivo sozinho ou através de um acordo? Se eu quero ir ao restaurante sozinho, eu não tenho que negociar. Se eu quero ir ao restaurante com uma outra pessoa, eu vou ter que negociar. E tem algumas negociações que são muito simples, como combinar um restaurante, mas tem negociações que são complexas. Por exemplo, a compra e a venda de um projeto para a implantação de um polo petroquímico. É muito complexo. Então, um acordo de paz. Então, tem negociações que você resolve em 30 minutos. Tem negociações que podem demorar um ano, coisa parecida, né? Então, isso aqui é a questão da importância da negociação. E qual é, então, primeira palavra, objetivo; segunda palavra, acordo; terceira palavra, que é a palavra fundamental, que é processo. Tudo na vida é processo. Processo é sequência. Toda negociação tem uma sequência. O conceito de processo é um dos mais importantes que existem, né? Por exemplo, quando você vai se vestir, você segue um processo. Você não bota primeiro o sapato, depois a meia. Quando você vai almoçar, você não come primeiro o cafezinho, depois o prato de entrada. Então, o conceito de processo é um dos conceitos mais importantes. Processo é a espinha dorsal do sucesso. Conheça o processo. Toda negociação é um processo de 7 etapas. Se você fizer bem, muito bem. Se fizer mal, amém. Então, são 3 palavras-chave. Número 1, objetivo. Palavra número 2, acordo. Palavra número 3, processo. E se você conhece o que leva ao sucesso de uma negociação, você conhece o que leva ao sucesso em tudo na vida. Os princípios são os mesmos, né? Então, esse é um ponto importante. Começa pela definição. O que eu quero? O que é importante? Como é que eu vou chegar lá? Então, o que eu quero e como, né? Bom, eu já vou fazer uma pergunta da Isa Pesce, que eu acho que tem a ver fundamentalmente com a questão de objetivos. A pergunta dela é se negociação e autoestima têm uma relação necessária. Você acha que uma baixa autoestima, uma pessoa que tenha baixa autoestima pode ter objetivos, não vou dizer os alucinados, né? Mas pelo menos os viáveis? Ou vai ficar nos objetivos mais acomodados porque a autoestima está baixa e, por consequência, ela acaba desejando menos e se contentando com menos? Aí, primeiro ela tem que, olha, eu só posso controlar o que eu tenho consciência, o que eu não tenho consciência me controla. Se eu tenho alta, baixa estima, eu vou ter que pedir ajuda de alguém. É simples, peça ajuda.
Você não tem que ter. Peça ajuda de alguém. Opa, e alguém vai te ajudar a ter a aumentar a tua autoestima. Né? Por isso é que tem profissionais que podem te ajudar. Eu faço coaching muitas vezes para ajudar. Oh, eu estou com baixo, então vamos treinar aqui. E eu treino, tudo é treino. Se você quer aumentar a sua autoestima, treine. Treine, treine muito. Da mesma maneira que você aprendeu a dirigir automóvel. Você treinou para dirigir automóvel. Você tem baixa autoestima? Treine. Tem que treinar muito para ter alta autoestima. Treino. Dá Treino uma dica, José, de como treinar essa autoestima. é muito simples. Você começa fazendo negociação muito fácil. Muito fácil para você dar conta do recado. A gente não começa botando a pessoa para fazer coisas que ela não possa fazer. Ela começa pelo simples, pelo fácil. Ela vai fazendo fácil, fácil, fácil. Então tem que ser o mais fácil possível. Quando ela começa a fazer bem o fácil, aí você vai aumentando a dificuldade. Mas tem que começar pelo muito fácil, fácil que ela possa fazer, com autoestima, com baixo. Seja lá, vamos começar com fácil. Então, comece pelo fácil e depois aumente, até que chegar a uma coisa de um desafio extraordinário, mais simples, né? Gradatividade. Então, tem uma palavra-chave, que o Pavlov recomendava: gradatividade e paixão. Gradatividade, passo a passo, um passo, dois passos, três passos, etc, etc, etc. Então, se você encontrar a pessoa para te ajudar, é fácil. Agora, se não tiver, sai de baixo, não vai conseguir. Então, escolha pessoas para te ajudar. E, José, quais são as formas, quais são as maneiras que podem ser possíveis de conduzir uma negociação? Agora você também tocou num outro ponto muito importante, não é verdade? Então, eu vou contar a minha história, algumas coisas importantes da minha história. Eu comecei, como eu disse, quando eu comecei negociação, eu comecei com um projeto Harvard de negociação, eu fiz treinamento com Roger Fish e William Ury, que são os dois, né, que desenvolveram essa coisa toda. Então, aí eu fui chamado para participar de aulas, né, para a Abras. O que é a Abras? Associação Brasileira de Supermercados. E eu falei, então, do projeto Harvard, aquela coisa toda. A minha palestra foi um fracasso. E quem é que teve sucesso? Foi uma pessoa que falava uma outra coisa. Falava, olha, negociação aqui você tem que saber o seguinte: você está concorrendo com outro supermercado, você tem que comprar mais baixo que o outro, porque se você não comprar mais baixo, você não negocia bem. Então é pau na moleira. Então foi uma forma de negociar que eu chamei de barganha agressiva, né? Eu levei aquele choque. Eu estava contaminado por Harvard, eu descobri que ele tinha razão, né? Ele compra mais barato porque negocia barganha agressiva. Então, o que é barganha agressiva? É uma forma de negociar que a pessoa só se preocupa com o resultado, não se preocupa com o relacionamento. E dá certo? Dá. Né? Quem viu o filme Uma Linda Mulher, né, que é um filme muito incrível, que eu gosto muito, o ator compra e vende empresas, ele é barganha agressivo o tempo inteiro. Então, tem situações que a barganha agressiva é fundamental. Mas agora, você acha que a pessoa que compra e vende automóvel negocia barganha agressiva? Nunca, ele não é louco. Porque se ele for negociar, ele não vende para ninguém. Então, aí tem uma outra barganha que eu chamo de barganha suave. Então, você tem a barganha agressiva, tem a barganha suave, né? E tem uma situação que mais ou menos está bom, né? Nem para mim, nem para você. Então, às vezes, mais ou menos é bom. Então, tem três formas de barganha: barganha agressiva, barganha suave e barganha intermediária. Às vezes, por que você vai chegar e, né, chega a um resultado mais ou menos? Agora, tem situações que nenhuma barganha resolve. Por exemplo, fazer acordo de paz. O acordo de paz de Camp David, que selou a paz entre o Egito e Israel, não seria possível com barganha. Nenhuma barganha. Aí tem que ser solução de problema. As negociações internas de uma empresa têm que ser o quê? Solução de problema. Se as negociações internas da empresa não forem solução de problema, não se consegue sinergia. Então, essa é uma questão principal do bom negociador. Ele diagnostica qual é a situação, qual é o contexto e o que eu vou negociar. É barganha agressiva? É barganha suave? É barganha intermediária? É solução de problema. Então, essa é uma das grandes deixas para qualquer negociador. Compreenda e negocie muito bem essas formas todas, né? Esse é um ponto
de vital importância. Qual é a maneira como eu vou negociar, qual é o tipo de negociação. E é claro, quando a gente pensa em solução de problema, nós temos que compreender o projeto Harvard de negociação. Foi uma ruptura, ele foi realmente representa uma ruptura, né, com que havia uma ruptura. Mas só que depois que você compreende o projeto Harvard, você amplia para muitas coisas. Você vai entender de comunicação, vai entender de processo decisório, é impressionante as possibilidades que o projeto Harvard abriu, né? Então, eu uso essas formas, eu uso 4 formas de negociação e eu ensino nos meus treinamentos. Aí eu começo ensinando nos meus treinamentos com uma barganha. Aí o pessoal barganha, porque está todo cliente sabe negociar. Aí eu boto uma solução de problema, todo mundo chega ao empate. Porque tem situações que a barganha leva ao impasse. Tem situações que a barganha é fundamental, né? Então, como eu disse, cada caso é um caso. Não tem situação que não você tenha que diagnosticar, né? Então, é isso, né? Como coisas importantes de negociação. E nessas 4 formas de negociar, nessas 4 formas de conduzir o processo, quais são os principais erros que você vê que os negociadores cometem? E isso eu queria falar dos erros como um todo, dos erros cometidos especificamente pelos brasileiros e também quais são os erros cometidos fundamentalmente pelas mulheres. Bom, vamos começar, né, com os erros que são cometidos em geral, porque os brasileiros cometem os mesmos erros que todo mundo comete. Erro não é uma questão de nação, é uma questão universal. E qual é o primeiro erro que as pessoas cometem? É não seguir as etapas do processo de negociação. Não preparam. Quem já dizia, olha, porque os princípios não são de agora. Já dizia Benjamin Franklin em 1750. Quem não leva a sério a preparação de algo está se preparando para o fracasso. Então, o erro principal é, número 1, não prepara. Quando prepara, não leva em conta todas as óticas que estão envolvidas, né? Essa é uma outra coisa. Então, você tem que entender as óticas que estão envolvidas, né? Muita gente prepara, mas só pela sua ótica. Aí eu ensino o Sun Tzu, prepare pela sua e pela do outro. Mas aí eu criei um outro conceito que chama-se matriz de preparação. Aí é uma forma totalmente diferenciada de preparar, prepara pela minha ótica do outro, observador negro, conceito propositivos. Aí é para negociação pesada mesmo. Quer fazer negociação pesada? Usa a matriz de preparação que eu desenvolvi. Então, primeiro, os erros são erros, sempre tem erro no processo, né? E com relação às mulheres, mais do que nunca, as mulheres estão num processo de evolução fantástico. Por quê? Né? Tinha um tempo que havia a prevalência do homem, quando o trabalho era, quando a força muscular influenciava. Mas agora, se não tem mais de força muscular, uma mulher pode pegar um guindaste de 2 toneladas. Então, não tem mais isso. A mulher não tem mais. Então, mais do que nunca, as mulheres podem negociar extremamente muito bem, desde que sigam os processos, mas não há. Agora, a primeira coisa é a mulher também, aquela questão da autoconfiança. Se por acaso a mulher, eu sou mulher, porque, na realidade, infelizmente, a educação da mulher tem muitas crenças que não são legais. Então, você vai ter que fazer um trabalho de crença, porque a gente sabe que crenças têm um efeito placebo e o feitiço de crença é a coisa mais importante que existe, né? Então, a gente vê o efeito placebo. Uma pessoa que está doente, comprovadamente doente, toma um remédio que não é remédio, coisa nenhuma, e fica curada. E tem o efeito voodoo. O que é isso? Uma pessoa acha que foi atingida por uma desgraça e chega em estado, até morre, né? Então, crença é a primeira coisa, para homens e para mulheres. Então, o sucesso começa, na realidade, por suas crenças, né? Crença é o ponto de partida para... E você tem que analisar como é que são as crenças. E, na realidade, tudo começa com a educação, com a infância. Como é que você foi educada na sua infância? Que crenças foram instaladas na sua mente? E o trabalho de instalação de crenças é o primeiro trabalho que você tem que fazer, né? Se você tiver crenças poderosas, não tem problema de ser mulher, de ser homem, de ser o que for. Agora, se por acaso na sua educação te deram crenças fragilizadoras, você vai ter que trabalhar. Não é o fato de ser mulher, também. É o fato de ter instalado crenças fragilizadoras. Esse é o ponto principal. Crenças. Então, as crenças é que definem a tua vida.
né? E aí uma outra coisa é a paixão por vencer. Opa, tem que ter paixão por vencer. Crenças e paixão por vencer é outra coisa básica, né? A paixão por vencer representa 70% da vitória e a paixão por vencer. Quem tem paixão por vencer, quando cai, levanta. Quem não tem paixão por vencer, quando cai, fica reclamando da vida, dizendo que o mundo ingrato, ó mundo cruel, ó vida terrível, né? Então não tem paixão por vencer. Então, paixão por vencer. Então, isso as mulheres podem ter de montão, né? Então, isso não é questão de ser homem ou de ser mulher, é questão de um treinamento fundamental de competências comportamentais. E aí, para mim, tanto faz, né? Eu treino mulheres, treino homens, né? E todo mundo sabe muito bem porque obedece aos princípios universais de sucesso. Qualquer que seja a pessoa, desses princípios universais de sucesso vai sair muito bem. E é muito interessante, né? Porque eu que tenho filho pequeno, eu quero saber todas essas crenças fragilizadoras. Já está anotado aqui, quando eu olho para baixo, eu estou anotando as coisas que eu ainda preciso te questionar muito. Mas essa questão, tanto das crenças quanto da paixão por vencer, isso tem a ver com o tema da nossa negociação, com o tema da nossa live, que é negociação e poder pessoal. O poder pessoal é o quê e está vinculado com o quê? Então, veja bem. Então, para você poder negociar bem, né, você tem que considerar 5 fatores fundamentais. Fator fundamental número 1 é conhecimento do assunto da negociação. Se você não conhece o assunto da negociação, você vai se dar mal, né? Primeiro, saiba diferenciar o verdadeiro do falso brilhante. Primeiro, quem não conhece o assunto, isso não tem perdão, né? Então, primeiro, conheça muito bem o assunto. E muito importante disso é conhecer por várias óticas. Uma vez eu fiz um treinamento de negociação para uma empresa e o engenheiro estava com muita dificuldade. Ele me pediu ajuda. Eu analisei e falei, meu amigo, você vai se ferrar. Mas por que eu vou me ferrar? Porque você, engenheiro, você está analisando pela ótica técnica. Mas o problema aqui é jurídico. Você tem um advogado? Não, então arranja correndo. Então, a primeira coisa do conhecimento do assunto é quais são todas as... Aí entra, pode ser matemática financeira, pode ser N coisas que você tem que saber. Então, a primeira coisa é, eu conheço as competências que estão envolvidas para conhecer o assunto da negociação, sim ou não? Se você não conhece, não adianta negociar bem, hein? Então, primeira coisa, conheça o assunto, domine o assunto por todas as óticas envolvidas. Alguém já vai anotando aí, por favor, para a gente ter um breve resumo dessa live sensacional. 1, conheça o assunto. Por todas as óticas, né? E aí que entra uma outra coisa muito importante. Tem situações que eu posso negociar sozinho. Tem situações que eu tenho que negociar em equipe. Ah, essa é uma outra pergunta. Eu posso negociar sozinho ou eu tenho que negociar em equipe, né? Então, uma equipe bem preparada é poderosa. Uma equipe mal preparada é um fiasco completo. Então, essa é uma pergunta. Eu, nos meus treinamentos, uma das coisas que eu faço, então, para treinar a equipe, eu faço simulações. Vamos simular a equipe. E eu coloco sempre na preparação um advogado do diabo. Qual é a função do advogado do diabo? É tentar destruir a preparação. Então, vamos destruir essa preparação, advogado do diabo. Se o advogado do diabo não conseguir destruir, é porque está boa, né? Então, você tem que preparar, sempre lembrar da preparação. Conheça o assunto, número 1. Número 2 é o conceito de processo. É um dos conceitos. Harvard insiste muito, hein? Roger Fisher e William Ury insistem muito no conceito de processo. E esse conceito de processo veio de quem? Quem é que bolou isso? Kurt Lewin. Kurt Lewin é uma das pessoas que eu tenho a maior admiração do mundo. Ele tem um conceito de processo, dinâmica de grupo, campo de força. Então, muitas das coisas que eu utilizo vêm de Kurt Lewin. Eu acho Kurt Lewin um gênio que é uma coisa impressionante. Então, eu gosto muito de Kurt Lewin, né? Conceito de processo. Então, você conhecendo o campo de força, você define situação atual, situação desejada, os passos todos, força impulsionadora, força restritiva. Porque toda negociação tem força impulsionadora e força restritiva. Você tem que identificar quais são essas forças do campo de força. Porque se as forças restritivas prevalecerem, você nunca vai ter sucesso na vida. Então, é o campo de força. O que eu faço? Então, a primeira coisa começa, então, com a identificação do campo de força. Então, você prepara muito bem,
faz então, depois que preparou para antes, você prepara para todas as etapas, que é abertura, exploração, apresentação, clarificação, ação final, fechamento. E aqui tem um erro que muitas pessoas cometem. Elas acham que a negociação acaba quando o acordo foi feito. É errado. Vou repetir. Quem acha que a negociação acaba quando o acordo foi feito é errado. A negociação só acaba quando o acordo foi cumprido. E não tem, às vezes, as pessoas fecham um acordo e não tem gente para acompanhar. É um erro terrível, né? E aí eu gosto de histórias de fracasso. Eu estudo histórias de fracasso também. É o que mais tem, é o que eu mais vejo. Saber aprender. Aprenda com fracasso, né? Então, por exemplo, Jaco Welch, que é uma pessoa competente, cometeu um erro que redundou numa negociação que redundou um prejuízo de 1,2 bilhões de dólares. Então, a minha regra é: quer saber de sucesso? Saiba de fracasso também. Porque se tiver uma pessoa que não tem competência e fracasso, é uma coisa. Mas a questão é por que pessoas ultra competentes fracassam, né? E uma história de fracasso para mim, por exemplo, aconteceu em 1938. O primeiro-ministro do Reino Unido, Neville de Chamberlain. Neville de Chamberlain foi negociar com Hitler em Munique, o Acordo de Paz de Munique. Quando ele chegou para Londres, ele foi saudado como herói, mostrou o acordo que ele assinou com Hitler, uma coisa espetacular. Teve um problema: Hitler não cumpriu o acordo. Invadiu a Polônia. Então ele passou um cara, olha, primeiro-ministro do Reino Unido. Não é? Os então, grandes também caem, isso é bem importante frisar, não importa. Pode ser o primeiro-ministro britânico, pode ser o presidente, pode ser Jack Welch. Os grandes, talvez até justamente por serem grandes, estarem numa posição em que o ego também sobe, eles acreditam que aquilo que foi tratado vai ser cumprido e acabam muitas vezes eliminando, passando por cima ou não dando tanta atenção a essas etapas fundamentais do início ao fim do acordo cumprido, né? Isso aí. Né? Então, a negociação só acaba quando o acordo foi cumprido. Então, eu estudo também histórias de fracasso, porque eu acho que quer aprender de sucesso, aprenda de fracasso. Mas não é fracasso de pessoas que não têm competência, é fracasso de pessoas ultra competentes. Então, por que uma pessoa ultra competente fracassou? E aí que vão entrar os pecados. E uma pesquisa do professor Paul Nutt, o professor Paul Nutt da Universidade de Ohio, estudou por decisões de executivos de empresas por 19 anos. E concluiu que mais de 50% das decisões, de uma forma ou de outra, ou fracassaram ou foram implementadas. Então, o professor Paul Nutt estudou isso, o processo decisório, que é uma coisa importantíssima. E quais são esses principais erros cometidos? Erro número 1. Então, uma sigla que eu uso muito nos meus treinamentos é a sigla PADA. O que é PADA? Perceber, avaliar, decidir e agir. Você percebe, avalia, decide e age o tempo inteiro. Né? Então, a primeira coisa da percepção é que você olha e não vê. Tem um fenômeno chamado alucinação negativa. Você já procurou alguma coisa, procurou e não encontrou, depois estava na sua frente? Você teve uma alucinação negativa. Pois é. Mas, em compensação, tem um outro fenômeno chamado alucinação positiva. A pessoa tem miragem. Né? Quem quer te enganar provoca uma miragem. Então, tudo começa com a percepção. A percepção é a chave do comportamento. Depois, você tem que saber avaliar. E, para avaliar, tem um conceito de julgamento adiado. As pessoas avaliam ou superficialmente ou muito precipitadamente. Então, o que é avaliar bem? Julgamento adiado. Então, você tem que perceber, você tem que avaliar, você tem que decidir. E aí você tem que lembrar o seguinte: toda decisão é uma escolha entre alternativas. Né? Você sempre tem uma alternativa. Saber avaliar alternativas é isso. Toda negociação é processo decisório, e processos decisórios são alternativas, e toda alternativa tem ponto positivo e negativo. Né? Então, você tem que decidir e agora agir. Ah, bom. É a ação que define quem uma pessoa é. Mas é ação inteligente. Aí tem que ter cuidado. Muita gente diz: não, é melhor agir do que não agir. Está errado. Tem muita gente que age, o cara que dirige a 180 km por hora está agindo e bate no poste. Então, não é ação, é ação inteligente. Então, tudo tem que levar para ação inteligente. Agora, só que para você chegar à ação inteligente, você tem que entender do PADO, você tem que entender das etapas do processo de negociação e da maneira de seguir essas etapas. Né? Então,
existe uma série de coisas que nós temos que considerar sempre quando estamos negociando, né? Então, vamos só continuar. Então, nós estamos falando do assunto, equipe, depois a outra coisa é relacionamento e comunicação. Ou comunicação é fundamental, né? E aí você tem que entender de relação símbolo-significado. Comunicação é uma disciplina importantíssima, né? Faz parte. E qual é o quarto elemento? Ambiente. O ambiente que você está te influencia profundamente. E às vezes as pessoas não notam que quem quer te influenciar te bota num ambiente que você não percebe que é hostil. Então, lembrar, isso é uma forma do Kurt Lewin. Comportamento é função da pessoa e do ambiente. Cuidado com o ambiente que você está, porque às vezes... O que aconteceu com o Neville Chamberlain quando foi negociar com Hitler? Hitler colocou num ambiente que era profundamente adverso e hostil. Ele não percebeu, né? Ele foi hostilizado e não percebeu o ambiente. Então, lembrar. Então, conhecimento do assunto, processo, comunicação, ambiente. E aí eu digo, toda negociação tem 3 cenários. Quais são os 3 cenários? Cenário número 1 é quem está negociando. Cenário número 2 são pessoas importantes para quem está negociando. Eu chamo de eleitorado. E o cenário número 3 é o mundo em geral. A pessoa tem que entender de cenário, porque às vezes você faz uma péssima negociação por causa do cenário. Você está num cenário que é adverso, né? E agora vem o fator determinante, que é o poder pessoal. Então, tem 5 coisas, sempre. Conheça o assunto, processo, comunicação, ambiente e poder pessoal, né? Poder pessoal tem a ver com a paixão por Vamos você. repetir aqui de novo. Eu tinha dito antes para a gente anotar. 1, conheça o processo, conheça o contexto, né? Tenha conhecimento, preparo. Primeiro é o conhecimento do assunto. Conheça o assunto. 2. Se você não conhecer, depois é o processo. Processo. 3. Então, as 7 etapas. Tem que conhecer muito bem as 7 etapas. 3 é comunicação. Toda negociação é comunicação. 4. Relacionamento. Ambiente. Relacionamento é a terceira. É comunicação e relacionamento. Comunicação e relacionamento, 3. 4, cenário, contexto. Cenário. Os 3 cenários. Primeiro cenário, quem está negociando. Segundo cenário, eleitorado. Terceiro cenário, ambiente em geral. Sempre saiba, né, os cenários. 5, poder pessoal. Poder pessoal tem a ver com o quê? Com crenças fortalecedoras, com a paixão por vencer e com a administração do estado mental e emocional. Saber administrar seu estado mental e emocional é da maior relevância, né? Para tudo. Você vê, por exemplo, uma das histórias que eu gosto de contar, sempre nos meus eventos de treinamento, eu passo uns filmezinhos, porque alguns filmezinhos são muito elucidativos. E um dos filmezinhos que eu passo foi uma história da Copa do Mundo de Futebol de 2006, né? Em que o Zidane, o craque de futebol, ele era competente, tinha paixão por vencer, tinha tudo, queria, tinha objetivo, mas fracassou. Por quê? Porque entrou no estado mental e emocional fraco de recursos. Então, para tudo que você faz na vida, tem um estado mental e emocional rico e um estado mental e emocional fraco de recursos. Então, eu uso o exemplo do brainstorm. Quer fazer o brainstorm, que é uma técnica de criatividade, tem uma hora que você tem que ser criativo. Então, você tem um estado mental de relaxamento. Depois, você tem que criticar. É outro estado mental. Então, poder pessoal tem a ver exatamente com paixão por vencer, estado mental, crenças fortalecedoras. Isso faz o teu estado mental. E tudo é treino. Tudo é treino. Quer ser bom? Treino. Quer ser bom? Treino. Quem mostra isso é o Malcolm Gladwell. Ele escreveu um livro chamado Fora de Série. Esse livro a ideia do livro é fantástica. O livro é mais ou menos, mas a ideia do livro é espetacular. Ele estudou gente fora de série. Quem ele estudou? Os Beatles, estudou Bill Gates, várias pessoas assim. O que ele concluiu? Quem é fora de série treina muito mais. Quer ser fora de série, tem que treinar. Só que as pessoas querem ser fora de série e não querem treinar. Não vai ser, né? Aí entra uma frase do Adam Smith que fala: o ideal da humanidade é colher os frutos da árvore que nunca plantou. Então está todo mundo querendo colher fruto de árvore que nunca plantou. Não vai, tem que plantar árvore, tem que treinar. Eu gosto de ver histórias de pessoas que treinaram muito, que decidiram e treinaram. Então, eu conto histórias, porque quem conhece os princípios do sucesso, eles são os mesmos para negociação, para o esporte, para tudo. Os princípios são os mesmos. Por isso que eu digo, se você conhecer esses princípios no treinamento de negociação, você aplica em qualquer coisa. Os princípios são os mesmos, não tem conversa, né? Então é isso que eu digo.
Então, por isso que eu falo, negociação é uma competência importantíssima se ela é praticada de acordo com os princípios universais de sucesso. E diga-se de passagem, que esses princípios são os mesmos desde os primórdios da humanidade. Assim, em 2560 a.C., Eminenu, quando construiu a Grande Pirâmide de Quéops, uma das 7 maravilhas da antiguidade, já usava esses princípios, que foram usados pela NASA, que foram usados pelo Bill Gates. Os princípios são os mesmos, agora o que varia é o contexto e a aplicação. Então, existem princípios universais. Conheça. E assim, ó, a gente já está quase tendo que encerrar, faltam 8 minutos e eu não quero passar pelo constrangimento do Instagram nos derrubar. Então, eu só queria te fazer mais uma pergunta do Márcio Palermo, que perguntou sobre, considerando todas essas etapas, o que é importante numa negociação online. A gente comete mais erros, menos erros, mas como muito da comunicação é uma parte pelo olho no olho, pelo sentar e buscar informações, né, muitas vezes sutis, como negociar online. Uma dica tua e já vou te pedir também para fazer os teus agradecimentos, enfim, tuas palavras finais e depois para a gente daqui a pouquinho encerrar. Os princípios, tudo é igual. A única forma que você tem que dominar são os instrumentos online. Você tem que dominar um instrumento online, muito. Né? Você e a outra pessoa. Porque quando eu faço um treinamento de negociação, eu tenho que dominar os princípios e as pessoas que eu estou ensinando, elas também têm que dominar os princípios. Né? Então, existem princípios que são os mesmos. Agora, tem que dominar essas plataformas e esse instrumental. Você dominando é igual, não tem nenhuma diferença. Agora, tem que dominar a plataforma. Aí tem várias. Eu uso o Zoom, tem gente que usa o Teams, sei lá. Aí é uma questão pessoal. Né? Os meus treinamentos, quando eu faço treinamento em sala virtual, porque o treinamento em sala virtual é igualzinho ao presencial. Se você souber dominar, não tem nenhuma diferença, é igualzinho. Então, se você vai negociar, tem que dominar as etapas e tem que dominar o instrumento, que você vai dominar bem o instrumento. Você não pode ficar em dúvida, o que eu faço agora, porque aí tem que dominar até ficar automático. Né? Então é isso. Professor José Augusto Vanderlei, um prazer imenso poder abrir essa ideia que eu tive um dia no meio da madrugada, não tinha nada para fazer assim da meia-noite às 6 da manhã, né, com criança pequena, a gente acorda ali, pensei, vou ter uma maratona de negociação, vamos levar esse conhecimento transformador para o Brasil, para o mundo. Simone, agora você falou de uma coisa importante, a mente consciente e a mente inconsciente. Isso é fundamental, saber lidar com as duas mentes. A mente inconsciente, isso de noite que trabalhou foi sua mente inconsciente. Então, você quer negociar bem, também saiba preparar usando a mente inconsciente. Foi bom você ter tocado agora no final, hein, que eu não ia falar de mente consciente. Não, é que assim, essa semana vai abrir, porque a gente ainda precisa falar muito sobre isso. Até porque a negociação é um conhecimento fundamental que desde criança as crianças deveriam aprender para que quando chegassem na vida adulta tivessem muito mais ferramentas, muito mais habilidades e todos esses conhecimentos que são tão valiosos, porque na verdade a gente sabe que, e eu também faço muitos treinamentos de negociação, a gente sabe que é uma parcela pequena de empresas que na verdade desenvolve seus profissionais nessa competência. E aí o que a gente vê são as pessoas de maneira empírica, intuitiva, tentando negociar, e eu fico absurdamente frustrada e triste quando eu vejo tantas pessoas, tantos profissionais que são competentes perdendo, essa é a palavra, perdendo por não saberem negociar. Então, o nosso tempo está encerrando. Eu quero te agradecer imensamente, dizer que foi uma honra. Sigam José Augusto Vanderlei, sigam Simone Simon e um grande prazer, uma grande alegria, professor. Então, vamos nos despedindo, né? Eu, além do livro Negociação Total, eu resolvi fazer, então, 2 videoaulas, uma excelente negociação e outra é como desenvolver o seu poder pessoal, né? E mais os treinamentos e mais coaching. Então, quem quiser alguma coisa ligada à negociação,
planejamento e preparação de negociação. Entre em contato tranquilamente, não sinto o menor constrangimento, porque serão recebidos com muito amor e carinho, né? Então, dito isso, estamos encerrando essa nossa live, que foi uma maravilha participar dessa live com você. E sempre que precisar de alguma coisa, dispõe. Sinta-se livre para entrar em contato, né? Muito, muito, muito obrigada. Grande abraço, professor.